O Cruzeiro se preparando para o clássico. Cruzeirão, hein? O Cruzeirão em campo na quarta-feira como visitante na Arena MRV. O Emerson Pansieri traz as informações da preparação do Cruzeiro e com um convidado especial, né, Pansi? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansieri. Chego sim, Thiago. Um abraço para você, será no seu bairro. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Ale, Simões, Nação Celeste. Hoje o dia é de folga para os jogadores do Cruzeiro que voltam aos trabalhos amanhã na Toca da Raposa, mas daqui a pouco vamos passar essa programação, como fica o Cruzeiro até o duelo contra o Atlético, em termos de programação também, trabalho que vai ser feito na Toca da Raposa, fim de semana de todo mundo focado nesta partida de retomada do Campeonato Brasileiro, mas vamos trazer as palavras do Vidalba. Recentemente deu uma entrevista aí ao Cruzeiro Cast e ele admite que no início dele do Cruzeiro, especialmente da temporada, não foi bom. Ele fala o que aconteceu e qual foi a virada de chave para ele reverter esse quadro. A ideia quando cheguei, hoje estou vivendo o que imaginei, porque é verdade, a primeira parte na minha chegada não foi boa, sempre tento ser autocrítico comigo mesmo e estou claro que meus inícios não foram bons, então bem merecido foi esperar, voltar a trabalhar, voltar a esperar minha oportunidade. Esse processo também foi difícil, porque levou um tempo onde não teve jogos, não teve participação, mas sabendo a minha idade, a possibilidade que tinha, não dava para presentear, para jogar fora essa oportunidade. Então, fiquei na minha, trabalhando, apareceu essa oportunidade de novo, a gente chegou para disputar uma final, infelizmente não deu para nós. E aí foi de novo outro processo, esse ano aqui, onde também o Campeonato Mineiro, como vocês já sabem, não foi o melhor, mas tivemos o tempo para trabalhar, para formar nosso elenco e quando teve minha possibilidade, tentei dar meu máximo, sabia que já era a segunda, neste tipo de instituições, de clubes tão grandes, não tem muitas oportunidades, uno tem que saber aproveitar e tentei me preparar melhor e aí, graças a Deus, começaram os resultados, o time encaixou bem, o grupo se formou e se fechou, todo o clube está, como se diz aqui, está todo na mesma linha, alinhado. Graças a Deus estamos vivendo um momento incrível, brigando lá em cima, conseguindo a chave para a classificação na Copa do Brasil. É um momento bom que estamos vivendo todos, né? Todos estão fazendo sua parte e seu momento, tanto individual como grupo, e essa sensação é de olhar para trás e ver, valeu a pena cada momento, além de não ser tão bom vivido e habernos esforçado para conseguir viver esse momento de hoje. O Vidalba também falou da relação com a torcida do Cruzeiro. Recentemente, numa loja do Cruzeiro que ele participou de um lançamento, ele deu algumas camisas para os torcedores que estavam lá, algumas crianças, e ele falou como que é essa relação intensa com o torcedor. Eu acho que estou em uma posição como jogador que represento a um clube, mas também em algum momento fui torcedor e em algum momento tive sonhos que era conhecer jogadores, que era conhecer, fazer parte, passar um momento, tirar uma foto. Então, esse tipo de coisa que às vezes tento fazer não é para, como se diz aqui, para dar graça com a torcida. Em algum momento também fui jovem, fui menino e me hubiese gostado ter uma experiência assim. Por isso, acho que às vezes o momento dá, às vezes chega algum menino que aí uno pode fazer tipo um momento legal e também penso como que foram com meu filho. Porque, não, infelizmente, em algum momento eu acho que ele vai querer também e eu não quero ser a influência dele para com seu entorno, sino que ele se consiga as coisas e que ele ganhe esse espaço. Eu não quero falar para, não, ele é meu filho, então consiga aí, arruma uma posição. Não. Então, isso relaciona muito com essa representação que hoje tenho com o Cruzeiro e acho que é legal para passar um momento bom também, compartilhar com um torcedor que também não acontece tanto tempo e cada um tem um pensamento disso e todo se respeita e eu tento fazer sempre da minha parte, não sempre, não é que sempre chego, não, às vezes dá, às vezes não dá e é espontâneo. Ele falou dessa espontaneidade, ele na época, na loja, né, que ele participou desse lançamento,
ele gastou mais ou menos mais de R$2.000 com a torcida do Cruzeiro, dando produtos, né, pro torcedor, camisa, enfim. Ele doou? Ele doando. Que isso, rapaz? Entre camisas, produtos que ele foi dando, O nosso Rafael, o estagiário aqui, falou, comprou 2 camisas o Pansieri com R$2.000. Camisa é 400 conto, né, o Vidalba? Mas é uma ação muito legal. Muito bacana mesmo. Aliás, o Vidalba é um cara que tem se mostrado diferente. Tem mais falas dele? Tem mais uma fala dele, mas isso mostra, né, Thiago? Igual ele falou, ele viu uma pessoa, uma criança um pouco mais, vamos colocar, simples, humilde. Não, vem cá. Você quer uma camisa? E aí é um caminho muito legal do jogador do Cruzeiro. E ele fala sobre outro argentino que ele tem como exemplo dentro da Toca da Raposa. Vamos acompanhar. Sempre converso e olho a carreira, sobretudo do Perro, que eu falo muito com o Lucas, que eu gostaria de seguir mais ou menos a ideia que ele conseguiu aqui, né? Ele obviamente tem muito mais aninho, ele já foi campeão, ele já conseguiu muita coisa aqui, mas eu acho muito legal essa conexão que ele tem e o que ele representa. Também porque é argentino, imagino, né? Como ele é argentino, tenho esse sentimento, essa relação de poder tentar chegar a fazer um pouco de o que ele está conseguindo aqui. Ele, quando ele ficou sabendo que eu ia vir aqui, eu recebi mensagem dele, nem sabia que ele tinha meu contato, não sei se ele pediu para a diretoria, e ele me falou, Lucas, o que precisei aqui vai chegar, me avisa quando, esto, aquilo, aqui tem para morar aqui, tem para morar lá. Essa parceria que por aí tem também o argentino, e sabendo que ele já tinha umas costas aqui, me facilitou muito a minha chegada, me facilitou muito a relação com os companheiros brasileiros, me ajudou muito a poder ingressar em todo que é o mundo cruzeiro, e também com as palavras, porque ao primeiro não sabia falar nada, e eu me comunicava com ele, e ele me ajudava, assim que gostaria de seguir um pouco esse caminho, e obviamente que em algum momento ter a possibilidade de novo de disputar algo grande e que esta vez dê certo para nós, para poder fazer parte desse lugar que ele tem também. E para fechar, Thiago, um assunto sempre recorrente quando se fala no Cruzeiro e nessa retomada que o time teve durante a temporada, que foi o Jardim. Ele responde como é o trabalho do treinador português. Para mim, um cara que é frontal, direto, e para mim é o melhor que pode passar de uma pessoa. Não tem que dar volta para falar, entendeu? Que ele vai e fala. Então, ele achava disso, eu concordei. Depois comecei a ver que é o que tinha que melhorar. Também não fiz um bom jogo com o Demócrata e foi justo. Por isso que também comecei de mais atrás que a maioria, esperei minha oportunidade. Infelizmente, para aparecer a oportunidade também aconteceu de que a gente não conseguiu ganhar, e então apareceu uma possibilidade e aí eu tentei aproveitar. Mas ele também foi alguém que foi importante, né? Porque deu essa possibilidade, mas sempre falando de forma frontal. Se quer jogar, tem que fazer, melhorar nisso, e depois já é parte do jogador, se quer escutar, se quer deixar ajudar também. Para mim que é melhor que poder escutar e saber que tenha que fazer para conseguir uma posição. Palavras, então, do Vidalba, essa entrevista que ele deu ao Cruzeiro Cast, ao Guilherme Pio. Ô, Thiago, um jogador muito sincero, um jogador que esteve quase fora da Toca da Raposa no início da temporada e que hoje forma uma dupla de defesa importante com o Fabrício Bruno. Um abraço ao Guilherme Pio, foi nosso companheiro aqui durante muitos anos na Itatiaia e hoje faz um brilhante trabalho lá na comunicação do Cruzeiro. Ô, Ale Oliveira, você que vivenciou um pouquinho desse lado de vestiário, é difícil para qualquer um, pro estrangeiro, e aí não importa se é argentino aqui, se é brasileiro lá, é ainda mais complicado. E o Vidalba, aliás, teve um e outro aí que perseguiu o Vidalba, né? Teve aqui à minha direita. O Vidalba é baixo, o Vidalba não serve, o Vidalba é ruim, o Vidalba deu a volta por cima, Ale Oliveira. Mas você sabe que não tenho por que defender o Simões, que é um monstro da comunicação. Até o Léo Jardim, num primeiro momento, acho que foi depois daquele jogo contra o Democrata, antes da semifinal do Mineiro. Ele citou isso, né? Falou, fala agora, se você quiser jogar, meu filho, você vai ter que mudar tudo. Exatamente. Então, e foi uma mudança radical, e vou te falar, é um cara que tem uma determinação, uma raça que é impressionante e contagia, né, cara? E contagia muito. Embora realmente ele não seja um zagueiro
alto, que em tese é um problema, ele tem compensado com muito vigor, com muita capacidade física e também jogando bem. Tecnicamente, ele tem avançado bastante, porque os zagueiros no Cruzeiro participam do momento ofensivo, da construção. Ele tem ajudado isso, acho que até pelo fato de ter jogado como lateral, né, em alguns momentos. Então, tem jogado demais, tanto que é um titular indiscutível e uma peça muito importante nessa engrenagem aí do Portuga, viu, Tiagão? Seu direito de resposta, Alexandre Simões. Não tem direito de resposta. Então tá cortado, então não precisa falar nada. Então. Valeu. O único senão do Vidalba é realmente a questão da altura, e isso é muito importante para a posição, tá? É só a gente pegar todos os zagueiros convocados, a gente tá tendo data FIFA aí, qual seleção do mundo tem um zagueiro de 1,77 m? Ele é realmente um jogador muito útil nesse esquema do Leonardo Jardim, tem muita raça, muita entrega, tem acrescentado demais a esse time do Cruzeiro. A única ressalva é essa questão da altura. Sim, as pessoas enxergam o futebol de formas diferentes. Eu não teria um zagueiro de 1,77 m no meu time, mas não questiono a titularidade do Vidalba de forma alguma, porque ele é superior aos outros zagueiros do elenco, tirando o Fabrício Bruno, ao João Marcelo pela questão da lesão. Mas de toda forma, e ele tem se mostrado um zagueiro extremamente útil, um cara extremamente entregue, importante na saída de bola, na cobertura. Então, quer dizer, é um ótimo zagueiro, um ótimo defensor. O único senão é que, pra mim, eu não gosto de zagueiro baixo. Emerson Pansieri com mais do Cruzeiro. Agora, Pansieri, você já me contou que é folga. Fim de semana o Cruzeiro vai emendar também. Isabela Gouveia diz que muita gente tá pegando estrada. Cruzeiro vai pegar estrada ou vai treinar no fim de semana, hein, Pansieri? Vai treinar. O único que tá pensando em feriado prolongado é nosso amigo Leandro Peixe pro ano que vem. O Cruzeiro não, tá todo mundo trabalhando sério na Toca da Raposa, sábado de treino de manhã, domingo treino de manhã. Inclusive, Thiago, amanhã estarei lá na Toca da Raposa, viu? Para fazer a nossa participação aqui no Rádio Esportes, trazer o Lucas Homero, que vai ser o convidado para falar com a imprensa. Então amanhã tem trabalho na Toca da Raposa, pensando no clássico contra o Atlético. E eu fiquei de atualizar a situação relacionada ao departamento médico do Cruzeiro, né? São muitas situações importantes. O Christian, por exemplo, poupado do trabalho de ontem. Jogador que teve aquele também cansaço, a fadiga, isso faz parte do protocolo também, não fez o trabalho no campo, fez um trabalho interno. O Jonathan Jesus treinou normalmente, o jogador tá firme aí para caso seja necessário pra zaga, né? Tem essa questão do Fabrício Bruno, sinceramente não sei se chega. O Wellington Campos acaba de afirmar que conversou com pessoas ligadas ao Fabrício. O Wellington Campos tá lá em Seul e segundo ele não vem não. Pois é, então tem que ter o Jonathan Jesus firme. Então trabalhou, já é boa notícia. Sinisterra, Thiago, edema na coxa esquerda, sinceramente pra mim não joga contra o Atlético, nem como opção no banco. E o Wanderson, trabalho híbrido, já é um pouco melhor, faz o trabalho em campo, faz um trabalho interno, é avaliado, é monitorado, ou seja, a tendência é que participe sim do clássico contra o Atlético na Arena MRV, Thiagão. Olha, Oliveira, Fabrício Bruno não chegando a tempo. Qual o tamanho desse prejuízo? O Jonathan Jesus ainda não se firmou, né? O Vidalba tá mais ali, seguro. O Jonathan Jesus ainda não tem essa confiança toda da galera, pelo menos. E a gente tá falando, a comparação é até injusta, né? Porque tá falando de um zagueiro de seleção brasileira hoje, né? O Fabrício Bruno tá entre os preferidos ali do Ancelotti, vai disputar uma vaga para ir à Copa do Mundo. Acho que essa vaga pode ser do Marquinhos, deve ser até, mas ele tá na briga ali. Então você falar de um zagueiro como o Jonathan Jesus, que é muito promissor, mas é muito jovem e como tal, às vezes falta um pouquinho de experiência, né? Tem algumas decisões que acabam não dando certo durante o jogo e também não tem o mesmo poder de marcação, nem poderia ter do Fabrício Bruno, poucas pessoas têm no futebol brasileiro. Então a diferença ela existe, ela não é pequena, mas ela pode ser amenizada com o Jonathan Jesus treinando ali com o Vidalba, sabe? Recebendo as orientações dos jogadores e do treinador, né? Os jogadores mais experientes e tal, porque ele tem capacidade técnica, mas evidentemente que a gente tá falando de um dos melhores zagueiros da competição, que é o Fabrício Bruno. Então, é claro que tem diferença, né, Tiagão? Ô, Alexandre Simões, o horário, né? Tudo que envolve o Brasil jogando lá do outro lado do planeta. Muita gente, fala pro Pedrinho pegar um avião, buscar. Não é uma trajetória tão simples, né?
O Fabrício Bruno fez um grande esforço do jogo da Bolívia pro clássico de volta das quartas da Copa do Brasil, né? Mas o jogo na Bolívia foi numa terça, o clássico foi numa quinta. Tinha um intervalo de horas maior entre isso. E a viagem muito mais curta, né? Para o Fabrício Bruno jogar, a única possibilidade é um voo fretado. Não existe outra possibilidade com voo comercial que permita ao Fabrício Bruno estar em Belo Horizonte a tempo de jogar o clássico. Tem ainda a questão se ele vai ser colocado em campo ou não pelo Carlo Ancelotti na partida contra o Japão, né? Porque o jogo é na manhã de terça-feira aqui no Brasil, noite de terça lá no Japão. Então, Thiago, eu acho que é muito difícil. Agora, o Jonathan Jesus, que foi mal contra o Sport, eu não gostei da atuação dele contra o Sport, mas tem um aspecto, né? Não tinha o William, e que é o lateral do lado direito, embora o Cauã não tenha ido mal, mas é diferente, e não tinha um pilar do time, que é o Lucas Romero. A presença do Lucas Romero como primeiro volante faz muita diferença nesse time do Cruzeiro, até porque o Leonardo Jardim improvisou o Lucas Silva na função, né? E não é muita do Lucas Silva essa de primeiro volante. Então eu acho que o Jonathan Jesus tem chance de fazer um jogo melhor, embora vá enfrentar um adversário melhor também. Mas de toda forma é isso. Eu acho que o Jardim é passar confiança para quem vai jogar, porque eu também acho muito remota a participação do Fabrício Bruno nesse clássico de quarta que vem.